Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje é dia 30 de junho, segunda-feira. Nós estamos na 13ª semana do tempo comum, o último dia do semestre. E a liturgia de hoje nos desperta a sensibilidade para acolhermos a benevolência de Deus, o qual não nos trata como exigem nossas faltas. Ao mesmo tempo, pede nossa firme adesão ao seguimento do Senhor. Antífona. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, pela graça da adoção, nos tornastes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Leitura do livro do Gênesis. De junto ao carvalho de Mambré, os homens levantaram-se e partiram na direção de Sodoma. Abraão acompanhava-os para encaminhá-los. E o Senhor disse consigo: acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois Abraão virá a ser uma nação grande e forte, e nele serão abençoadas todas as nações da terra. De fato, eu o escolhi para que ensine seus filhos e sua família a guardarem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito, a fim de que o Senhor cumpra em favor de Abraão tudo o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, o juiz de toda a terra,
não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia, por causa deles, a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: então estou sendo atrevido em falar ao meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40, não o faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite, o meu senhor, se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não o faria se encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar a meu senhor, e se houver 20 justos? Ele respondeu: não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu Senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10, não a destruiria. Tendo acabado de falar, o Senhor retirou-se e Abraão voltou para sua tenda. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor é indulgente e favorável. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é indulgente, é favorável, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. O Senhor é indulgente, é favorável. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. O Senhor é indulgente, é favorável. Aleluia, aleluia, aleluia. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações, como em Meriba. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me
que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, aqui vemos a intercessão de Abraão. Ela mostra que Deus age com misericórdia onde há justos, mesmo em minoria, na sociedade. Para seguir Jesus com consistência e percorrer vida nova, é necessário expor-se a correr riscos quanto à insegurança presente e futura, e a estar sempre de prontidão para a missão de anunciá-lo e testemunhá-lo. E esse anúncio e esse testemunho, ele é através da nossa própria vida. É a nossa vida quem dá testemunho de que seguimos Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a primeira leitura chega a ser até um pouco engraçada, né? Porque Abraão o tempo todo intercedendo pelos que estavam na cidade de Sodoma. Então ele começa a perguntar a Jesus, a perguntar a Deus se Deus iria destruir a cidade caso houvesse 50, 45, depois ele perguntou 30, e foi diminuindo o número de justos, até que ele chegou a 10. E Deus sempre respondendo à intercessão de Abraão: sim, eu deixarei a cidade de Sodoma em pé, se houver 10 justos. É o sim de Deus para mim e para você. Ele conta comigo e com você para formarmos um povo justo, ainda que sejamos minoria, para salvar toda uma humanidade. O Salmo bem diz: o Senhor é indulgente, o Senhor é favorável. Ele não conta com dureza as nossas falhas. Não. Ele não fica sempre repetindo as suas queixas contra nós. Ele não guarda rancor contra os nossos atos errados, contra as nossas atitudes que se distanciam da justiça e do amor. Não, Ele é bondoso. Ele nos trata com carinho e compaixão, como diz o salmista. E Ele nos chama para assim também agir com relação às pessoas com quem convivemos. Não deixemos que as mágoas, as queixas, o rancor se instalem em nosso coração para ficar lembrando e relembrando as faltas que fizeram conosco. Sejamos também carinhosos com aqueles com quem convivemos. Saibamos perdoar toda a culpa, que isto vai curar a nossa enfermidade e a enfermidade daqueles que estão convivendo conosco. Amados irmãos e irmãs, este é o carinhoso chamado de Deus
para nós no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Transforme a sua vida e a de muitos outros. Nossa comunidade católica está envolvida em diversas obras sociais, de distribuição de cestas básicas à construção de creche. Cada ato de generosidade conta. Colabore com a comunidade. Mesmo uma pequena contribuição pode significar menos sofrimento ao próximo.